Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes aqui do canal e hoje, para o nosso encontro de terça-feira, eu resolvi gravar a aula de uma encomenda toda especial, que é uma lembrança para a primeira comunhão, para a primeira Eucaristia, né? Então eu tive a encomenda desse jogo de toalha com o tema Eucaristia e eu gravei uma aula com muito carinho para vocês. Lembrando que se você está chegando aí no canal, não esqueça de se inscrever se você não é inscrito, deixa aquele like caprichado, aquele comentário favorável que vocês ajudam bastante o canal, tá bom? O desenho eu vou deixar para vocês lá no grupo do Telegram. E aqui, gente, ó, os pincéis e o stencil que eu uso, inclusive esses mini stencil aqui, ó, que eu usei para fazer esses rosários, fica aqui abaixo o contato da minha parceira Selma Clementino, porque é com ela que vocês vão encontrar esse material, tá? O stencil que eu usei aqui, tá bom? Então, bora lá para mais essa aula? Olha só, já passei o desenho aqui para a faixa da toalha. Aqui, ó, eu posicionei uma fita para tampar esse enfeitinho que a toalha tem. Esse trabalhado aqui com fio de seda, tá? Eu vou usar essa fita só agora na hora de fazer o fundo aqui para essa faixa. Eu gosto de pintar na toalha, pegando o fundo, pegando a faixa inteira. Então aqui eu vou fazer a sombra, depois eu já retiro a fita. Para fazer essa sombra, como é para primeira comunhão e eu quero que fique bem suave, bem delicado, eu vou usar aqui, ó, branco metálico com aquarela silk bem diluído, tá? Para ficar bem aguadinho assim. E vou usar também um pouquinho do verde glacial pro fundo dessa pombinha aqui, tá bom? Vou usar também um pouquinho do azul bebê, tá? Então vou usar esses dois tons para fazer o fundo aqui da pombinha, né? Que é o símbolo do Espírito Santo. Então, venho com o pincel Pituá, pego um pouquinho do azul bebê, coloco lá no meu pratinho, vou pegar com um pouquinho da misturinha que eu fiz, né, de aquarela silk com branco metálico, e venho, ó, passando aqui, não tem problema pegar um pouquinho em cima da pombinha, tá? E venho aqui também, ó, já venho com verde glacial, pegando aqui, ó, sempre pegando com um pouquinho do branco metálico para ficar esse brilhozinho. Isso vai ajudar, como eu falei, deixar o trabalho bem delicado. Como eu disse, pode entrar um pouquinho aqui em cima do desenho e vem, ó, espalhando bem, esfumando, ó, totalmente esse fundo, até sumir, ó, tá? Aqui vem com um pouquinho mais do verde glacial, já venho, ó, com o azul bebê e venho preenchendo, ó, sempre pegando com a misturinha para ficar, ó, suave, bem delicado. Mais um pouquinho aqui do azul bebê, ó, e vou finalizando. Aqui, gente, bem no cantinho, ó, toma cuidado para não passar da costura aqui da toalha, tá, ó? E finalizo. Cantinho aqui, ó, com o verde glacial. Vem com mais um pouquinho aqui. Aqui, ó, vai ter o nome da pessoa, né? Então, ó, eu venho suavizando. Aqui, gente, quem quiser, nessa parte aqui no meio, pode até usar um pouquinho do branco, junto com o branco metálico, para depois ficar mais fácil bater o stencil, usando o nome que for pôr na toalha, tá? Aqui tem o nome que eu vou fazer aqui depois. Então, ó, vem com um pouquinho do branco, vou pegando junto, ó, com o branco metálico e venho preenchendo aqui, ó, o branco metálico bem diluído. Aqui, ó, pra trás, eu posso simular umas nuvens, ó, com branco, tá, ó. Ó. E continuo aqui, ó. Sempre preenchendo bem. Essa mistura aqui, ó, de branco metálico com aquarela silk bem diluidinho, como eu já expliquei pra vocês, é mais pra deixar o trabalho mais suave, mais delicado. E fica aquele brilho, né, bem discreto. Então, ó, eu vou colocando
preenchendo, ó, toda a extensão aqui da faixa. Deixo meu espacinho sem. Aqui no cantinho, onde tem esse outro desenho, eu começo ó, com um pouquinho do azul bebê, bem no cantinho. É para ficar bem clarinho essa parte aqui de cima do canto aqui. Então, eu pego um pouquinho do azul bebê e venho trazendo. Respeito aqui, ó, a costura, né, da toalha. Venho trazendo com todo cuidado. É mais para preencher mesmo aqui, ó, a faixa com essa mistura, para deixar bem suave, bem delicado. Então, venho, ó, preenchendo aqui. Eu vou usar ainda um pouquinho, bem pouquinho branco, ó, para fazer a junção. E venho trazendo, ó, mais um pouquinho do azul bebê, aqui bem no cantinho, tá? Vou usar um pouquinho, ó, do verde glacial, só no cantinho, ó. E aqui, gente, ó, eu já entro com um pouquinho do palha, ó. Então, venho, vou misturando esse palha também, a misturinha que eu fiz de aquarela silk, e venho trazendo aqui, ó, sujeirinha de tinta no pincel, e ainda diluído na misturinha. Aqui também, ó, vou jogar um pouquinho, aqui o fundo, né, já fica um pouquinho diferente, e venho espalhando aqui, ó, mais um pouquinho, venho aqui também, ó. Preenchi toda essa parte, eu vou pegar um pincel menor, o número 6 da Castelo, da série 543, vem com um pouquinho, é bem pouquinho, é siena natural, e com esse siena, ó, eu vou entrar aqui e vou sombrear, ó, passar um fundo aqui por baixo dos meus elementos, ó, bem pouquinho. Tinta eu pego, ó, bem de cantinho no pincel, tá, ó, e venho passando um fundo, ó, bem discreto. E aqui, ó, na ponta do pão também venho com um pouquinho e vou puxando aqui, ó. Com esse pincel mesmo, eu já esfumo, ó. Venho com mais um pouquinho, passo aqui por cima, ó. Espalho, ó. Venho jogando só a sujeirinha aqui. E aqui também, ó, no entre meio, eu jogo um pouquinho. É só um pouquinho mesmo, tá? Ó. Aqui. E aqui, ó, entre uma uva e outra, vou jogar um pouquinho, ó. E já venho, ó, esfumando. Aqui tiro o excesso de tinta no pincel, né? É pra ficar bem clarinho mesmo, então, ó, já esfumo. Vem com a sujeirinha, jogo aqui, ó. E pronto, ó. Mais um tiquinho só aqui, ó. Vem com um pouquinho do sépia, bem pouquinha tinta no pincel, só pra dar uma profundidade aqui nesse fundo, ó. Dou uma diluída no aquarela silk, pego um pouquinho do siena natural junto e venho aqui, ó. Gente, é só o cantinho de pincel, tá? Ó, aqui. É bem pouquinha tinta mesmo, ó. Vem com mais um pouquinho. Trazendo aqui, ó. Aqui eu vou escurecer um pouquinho também, ó. Só sujeirinha mesmo, tá? Eu só trabalho com sujeirinha de tinta no pincel, ó. Vem com mais um pouquinho. Mais um pouquinho do sépia. Jogo aqui, ó. Vem trazendo aqui pro final. Aqui também, jogo um pouquinho, ó. Só pra ter, ó, profundidade aqui no meu desenho, tá? Ó. E puxo sujeirinha aqui, ó. Já esfumando, ó. Mais uma sujeirinha, jogo aqui, ó. Bem no cantinho, ó, na quininha do pincel. Escureço aqui mais um pouquinho, ó. Aqui também. Limpo o meu pincel. E já trago aqui, ó. Espalhando bem, um pouquinho mais pra deixar, ó, um tiquinho só mais escuro. Aqui, ó. E vem espalhando. E pronto, ó. Volto com o pincel Pitois. Só pra suavizar, ó. Estão vendo? Só suavizar o encontro aqui, ó. E pronto, ó. Tá feito aqui, ó, a parte do fundo. Eu já venho, ó, pra fazer a pombinha, o Espírito Santo, do outro lado. Já começo aqui na pintura aqui da pombinha e vou usar as seguintes cores. Um pouquinho do palha, cinza claro, cinza lunar, o sépia, um pouquinho do lavanda e também o branco. Depois eu vou pegar mais algumas cores para fazer o bico, mas daí depois eu falo as outras cores.
No meu pratinho, eu continuo trabalhando com um pouquinho do Aquarela Silk, bem diluído no branco metálico, porque eu quero que esse trabalho fique bem delicado, todo ele, tá? Bem delicado, bem clarinho. Já peguei o branco aqui, ó. Então, começo aqui, ó, com um pouquinho de palha, levo lá no meu pratinho, pego com um pouquinho do Aquarela Silk, do branco metálico, e venho preenchendo aqui, ó. Já venho pincelando aqui, ó, próximo da asa, pegando junto também com um pouquinho do lavanda e passando aqui, ó, uma sujeirinha do cinza lunar com cinza claro. Venho aqui, ó, próximo da asa, ó, da pombinha e marco aqui, ó, o cantinho, ó. Tô usando aqui o pincel número 6 da Castelo, o C523. Venho com o cinza lunar e vou marcando aqui, ó, a asa, as peninhas aqui da asa. Bem delicado, tá, ó? E pronto. Venho, ó, já do outro lado aqui, vou fazer o mesmo processo. Eu nem preciso, gente, limpar o meu pincel, tá? Venho com esse pincel sujo mesmo. Venho, ó, com a pincelada do lavanda e já vou passando aqui, ó. Junto com... Faço uma mistura lá no meu pratinho. Pego um pouquinho de cada cor, um pouquinho mais do palha. E com palha, ó, primeiro, um pouquinho do Aquarela Silk, eu venho puxando aqui, ó, na ponta das penas, tá? Vou fazer o mesmo de um lado, depois do outro, ó, aqui eu já passei o cinza, primeiro dividindo as penas, mas agora eu volto com um pouquinho do sujeirinha do palha, ó, e vou puxando já as penas. Isso vai fazer com que o branco apareça aqui, ó, um pouquinho mais, tá? Fique mais visível. Desse lado já fiz, venho, ó, com um pouquinho mais do cinza. Agora eu pego o cinza claro, venho aqui, ó, por cima, ó, da asa e dou uma pinceladinha. Venho com mais um pouquinho, vou fazer o mesmo aqui, ó, até lá, ó. Já posso fazer, ó, a parte aqui, ó, do rabinho também, ó. Venho pincelando, jogo um pouquinho de cinza aqui desse lado, venho com mais um pouquinho e vou puxando. Na ponta aqui das penas, eu venho jogando um pouquinho do palha, venho puxando ao contrário, ó. Venho com mais um pouquinho do palha e venho, ó, puxando ao contrário, ó. Cinza, cinza lunar, venho, ó, marcando as peninhas, ó. Mais um pouquinho. Dou uma diluída, vou pegar aqui um pincel um pouquinho menor, o pincel número 6, dou uma diluída nesse cinza, venho com um pouquinho de tinta no meu pincel, pra marcar, ó, aqui as peninhas, ó. Posso jogar junto com esse cinza sujeirinha, bem pouquinho sépia, e venho, ó, pincelando, ó. Venho com mais um pouquinho. Aqui também, ó, vou fazendo a divisão entre uma peninha e outra, trazendo até aqui, ó. Essa daqui, ó, vai começar bem aqui em cima do bordadinho. Aqui, ó, também eu já vou fazendo umas marcações, ó. Coloco o pincel e faço como se fosse ó, o começo de uma volta, ó. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó, tá? De puxar o pincel, fazendo uma meia volta aqui pra ficar as peninhas, ó. Aquelas penas menores. Aqui do outro lado, vou marcar aqui, ó, as peninhas e vou fazendo, ó, a mesma coisa, ó. Vem com mais um pouquinho. E aqui, ó, já vou fazendo, ó, a voltinha, fazendo o mesmo movimento, ó, que eu fiz ali do outro lado. Aqui eu passo um pouquinho mais, com a sujeirinha de tinta, e vou marcando. Aqui desse lado, ó, eu venho com um pouquinho mais do sépia, porque aqui, ó, o sépia precisa parecer um pouquinho, ó, porque o corpo dela vai fazer mais sombra aqui, ó, né? Então, aqui eu preciso marcar um pouquinho mais, ó. E pronto. Número 6 da série 543 da Castelo, venho com branco e vou trabalhar aqui, ó, as penas, gente. Ó, essa daqui começa bem aqui, ó, em cima do bordadinho, tá, ó. Tinta de um lado só do pincel. Olha só, esse lado não tem a tinta, então esse lado que tá sem tinta é o lado que eu vou posicionar no tecido, tá? Então, ó, coloco lá e venho puxando, ó. Essa primeira pena aqui, ó, da asa é bem grande, ó. Então, eu tenho que puxar ela até aqui embaixo, no começo já das outras, ó.
venho e aqui no finalzinho eu espalho esse branco. Venho trazendo, ó, a peninha e embaixo eu espalho o branco, ó, um pouquinho mais. Vou fazer o mesmo movimento, ó, para todas as penas. Eu cuido para não ficar tinta em relevo, né? Não ficar alto de tinta, ó. Então eu passo, caso fique, eu venho já ajeitando com o pincel. Então, ó, vou fazer todas as penas, ó. Essa primeira parte aqui, ó, de branco, é normal o branco sumir rapidamente, ó. Eu tô passando, como eu tô espalhando bem a tinta, ó, ele já vai sumindo. Depois eu vou reforçar, vou retocar esse branco, então ele vai ficar, aparecer bem, tá, ó. Venho fazendo as peninhas menores até chegar aqui, ó, no corpinho dela. Venho novamente aqui nessa pena maior para ajeitar, passo um pouquinho mais nessa daqui. E já venho, ó, fazendo essa parte aqui de cima, ó, da asa. Venho com branco e vou pincelando, ó. Aqui tem como se fosse uma voltinha, ó. Venho desenhando aqui uma peninha saltada, ó. E vou levar, ó, o desenho até lá na pena principal, ó. Venho fazendo a junção, ó. Trago até aqui. Aqui, ó, já dou uma passadinha de tinta, meio esfumada, vem com um pouquinho mais de tinta, e agora eu vou pegar a tinta, ó, bem na quininha do pincel. Ajeito aqui essas primeiras peninhas, mais um pouquinho, eu jogo mais um pouquinho de tinta, e vou pegar a tinta, ó, bem de cantinho de pincel, porque aqui, ó, eu venho pincelando para fazer, ó, essas penas, ó, que pega aqui, ó, essas menores, ó. Então, venho pincelando, ó. Quando acontecer de pegar muita tinta, já volta com o pincel, dá uma limpadinha e venho, ó, pincelando para fazer essas peninhas menores aqui debaixo da asa. Aqui ainda dou mais uma pincelada, ó, maior. E venho, ó, pincelando, fazendo essas peninhas, ó, menores. Já venho aqui pro outro lado, ó, essa daqui, a principal, também pega aqui, ó, bem no começo, ó. Aí já vem pra segunda, aqui já tem uma. Estão vendo que essa asa aqui, ó, tá meio de ladinho? Então, as penas, ó, também vai ficar um pouco de lado, ó. Então, venho ajeitando, pincelando, tirando o excesso, ó, de tinta. Essa pena aqui, ó, já fica um pouquinho mais aberta. Essa daqui também, ó, já fica mais de frente. E venho, ó, trazendo, ó. Tinta sempre de um lado só do pincel. Venho diminuindo o tamanho, ó, até aqui fica bem pequenininho. Volto ajeitando, se tampar a divisão não tem problema, porque depois a gente vai refazer. Tinta bem no cantinho do pincel. Aqui, ó, eu puxo, ó, uma segunda carreira de peninha um pouquinho maior, estão vendo, ó? Até aqui. Tinta bem no cantinho de pincel, venho puxando peninhas bem menores, ó. Aqui elas já ficam menor e vão, ó, ficando só os detalhezinhos, só as pinceladas, ó. Venho com um pouquinho mais, venho trazendo aqui até sumir. Venho aqui, ó, pro rabo aqui da pombinha, ó, puxo uma pena, tinta de um lado só, já do pincel, já venho aqui, ó, puxando mais uma, ó, e vou trabalhando. Aqui no finalzinho, eu tenho que fazer a junção do branco com essa cor que eu passei aqui, ó, no fundo, tá? Então, eu tenho que dar uma clareada nesse branco, unir ele a essa parte mais escura, e unindo aos poucos, porque eu não posso tirar totalmente esse fundo, tá? Ele tem que aparecer, é a sombra que o corpo faz nessa parte, ó. Mais um pouquinho e venho pincelando, ó. Mais um pouco. Mais uma peninha. E aqui, ó, a última. Vem com mais uma pincelada aqui, ó. Deixa eu já tirar essa fita aqui também. Volto aqui, ó, com um pouquinho mais de branco. E vou ajeitando, ó. Tá. Feito, ó, essa primeira parte, deixo secando aqui a parte aqui da asa, para depois eu dar uma retocada. Eu venho aqui, ó, só com sujeirinha, ó, do cinza,
Onde ficou junto a divisão aqui da asa, ó, das peninhas, eu volto ajeitando, ó, passando um pouquinho mais de tinta, porque pra ficar separadinho, tá? Venho aqui, ó, passo bem pouquinho, só sujeirinha mesmo. Limpo o pincel, venho aqui, ó, pouquinho do cinza lunar, um pouquinho do sépia, bem pouquinha tinta no pincel, bem pouquinha. Aqui no cantinho, ó, eu vou fazer a separação, ó. E aqui também, ó. Sujeirinho, ó, de tinta, tá? Ó. Vou trazendo, ó, com bastante cuidado. E venho aqui, ó, pra parte do corpo da bombinha. Ó, pego um pouquinho do cinza lunar, venho trabalhando ele, ó, com um pouquinho do Aquarela Silk, que tá diluído no branco metálico. E vou passar até aqui, ó, no pescocinho dessa pombinha. Aqui, ó, venho com um pouquinho do cinza, espalho bem e venho com um pouquinho do palha e passo aqui, ó. Eu posso passar, gente, por cima do pezinho dela, não tem problema não, tá, ó. Passo aqui um pouquinho, aqui, ó, também, ó, e venho, ó, já fazendo a cabecinha. Mudo meu pincel, venho com o pincel número 6 novamente, branco, e venho aqui, ó. Vou passando, ó, branco, fazendo a cabeça aqui, sigo bem certinho, ó, o desenho. Aqui tem uma voltinha, passo aqui mais um pouquinho, deixando bem arredondadinha, ó, e vou trazendo até aqui, ó. Faço o pescocinho dela, ó. Aqui, nessa voltinha, eu venho com o pincel número 6, da série 421, pego um pouquinho do branco metálico, que tá diluído no Aquarela Silk, misturo com um pouquinho do cinza e do sépia, para ficar bem, a tinta bem aguadinha, porque eu preciso fazer a divisão de algumas peninhas aqui, ó. Eu pego bem pouquinha tinta no meu pincel, aqui no peitinho dela, ó, acima da, da mãozinha, do pezinho, tem umas marcações de peninha, ó. Então, eu vou fazendo aquele movimento com o pincel, ó, para deixar essas peninhas bem marcadinhas, estão vendo? Vem com mais um pouquinho, é sujeirinha de tinta, tá, gente, ó? E vou virando, ó, dando uma viradinha no pincel para ficar marcadinho desse jeito. Aqui embaixo, eu passo, ó, mais um pouquinho de tinta, dividindo aqui as peninhas, ó, bem certinho, e dou uma pinceladinha também, ó. Mudo o pincel novamente, venho pro pincel número 6, da Castelo, tinta bem na pontinha do pincel, e aqui, ó, eu começo, ó, a pincelar. Notem que eu não fico esfregando, ó, a tinta no pincel, no tecido, e eu venho com a tinta bem de cantinho no pincel, para poder, ó, ficar as peninhas mesmo. Aqui, ó, é onde tem a patinha dela, então eu vou só passar um pouquinho de tinta, ó. E venho, ó, pincelando aqui onde eu fiz as marcações, fazendo aquela meia volta, ó, com a tinta no pincel, bem de quininha, para ficar, ó, desenhado as peninhas, estão vendo, ó? Dessa forma, ó, já vai ficar bem natural. Volto aqui na asa, ó, já refaço um pouquinho mais aqui também, ó, vou pincelando e entrando na parte mais escura. Venho subindo, ó, vou subindo bem aos poucos, sempre com a tinta, ó, bem na pontinha do pincel, sempre pincelando. Quando tiver com o pincel for ficando carregado de tinta, volto, limpo o pincel, pego mais um pouquinho de tinta, para poder, ó, vem retocando, ó, vem fazendo, né, ó, as peninhas, ó. Então, vou pincelando bem aos poucos, ó, e venho, ó, marcando mais um pouquinho. Aqui, ó, já aumento, ó, bem a carga de branco no pincel, ó, pra ficar bem desenhadinho, ó. E aqui, ó, deixa um pouquinho mais visível esse cinza aqui. Venho com um pouquinho mais do cinza e do sépia para fazer a divisão aqui, ó. Venho na asa aqui, gente, ó, que eu não terminei, ó. Aqui tem uma pontinha, eu venho puxando aqui, ó. Faço o lado de cima, ó. Trago até aqui e venho pincelando aqui, ó. Mais um pouquinho. Ajeito aqui, ó, volto novamente pro branco. Vou ajeitando aqui a cabeça, ó, já vou dando aqui a segunda mão de tinta, ó, pra ficar bem branquinho. Então, e percebam, ó, que mesmo fazendo um fundo
bem clarinho, eu consigo, ó, deixar esse pássaro bem claro, ó, bem nítido, estão vendo? E aqui vou trazendo, ó, um pouquinho mais do cinza claro, aqui no pescocinho, ó, sujeirinha do cinza com sépia para dividir aqui o pescoço. Vem com um pouquinho mais do branco, vou pincelando aqui, ó, um pouquinho mais. Essa parte aqui, ó, da pombinha tem que ficar bem branquinho, tá, ó? Vem pincelando, ó, tirando o excesso. E depois eu faço a marcação posso refazer a marcação, ó, com o pincel zero, tá? Então, venho, ó, caprichando, ó, no branco. Mais um pouquinho, ó. Mais um pouquinho aqui também, ó. Tem que aparecer mais aqui o branco. E aqui, ó. Aqui já puxo, ó, um pouquinho pra parte aqui do rabo, ó. Tem com mais um pouquinho. Aqui, ó, eu já vou deixar o meio junto sem muita separação da asinha. Vem com mais um pouquinho aqui, pra deixar aqui, ó, bem branquinho, ó. Mais um pouquinho, ó. Sempre com pinceladinhas, porque daí na hora da gente marcar com as peninhas com pincel zero, fica bem natural. Aqui, ó, pincelo mais um pouquinho. Trazendo até aqui, ó. Limpo o meu pincel, venho aqui com pincel zero. Vou pegar, ó, um pouquinho da misturinha que eu fiz de sépia com um pouquinho do cinza lunar e um pouquinho do branco metálico e dou umas pinceladinhas aqui, ó, dividindo, ó, um pouquinho, marcando em algumas penas. Gente, isso aqui tem que ficar bem suave, tá? Bem naturalzinho. É a sombra, ó, de algumas peninhas. Desse lado aqui eu faço também. Já volto com o branco e passo, ó, bem em cima novamente, ó, tá? Pra sumir um pouco a marcação. Pra ficar o mais suave que eu conseguir deixar, ó, tá? Ó, então, vem pincelando aqui, ó. Bem aos poucos, ó. Aqui também. Aqui também, venho com branco. Vou trazendo até aqui. Mais uma pincelada. Já reforço, ó, essas peninhas menores. Venho aqui, ó. Pra fazer a parte aqui do bico dessa pombinha. Aí eu venho com um pouquinho do tijolo, bem pouquinha tinta no meu pincel. Pego o pincel número 2 e dou, gente, uma diluída nessa tinta, tá? Venho aqui, ó. Começo, ó, puxando da parte do branco. Trago até aqui mais um pouquinho, ó, do tijolo e preencho, ó, a parte do bico. Com esse tijolo, eu já vou fazer aqui, ó, o pezinho dela também, ó. Aqui, ó, na verdade, no pezinho, ó, eu só puxo dois, como se fosse dedinhos, ó. Dou um espaço e pro outro pezinho, ó, puxo dois também. Aqui, ó, já fiz o olhinho, gente, e acabei não gravando. Eu peguei o preto, diluí no Aquarela Silk e primeiro eu puxei aqui, ó, sujeirinha do sépia, fazendo a marca do olhinho, tá? Vim com preto e só fiz a bolinha, bem pequenininha. Agora eu venho com branco e dou a luz aqui no cantinho desse olho. Venho com a sujeirinha do preto, pego um pouquinho do sépia junto, dou uma diluída, tinta bem na pontinha do meu pincel, pra mim fazer, ó, um contorno aqui nesse biquinho, ó. Fiz o contorno bem fininho na parte de cima, na parte de baixo. Venho com mais um pouquinho e divido, ó, bem no meio. Estão vendo? Bem simplesinho. E fácil. Ó, aqui vem com um pouquinho do preto e marco, ó, aqui por cima. Venho aqui no pezinho da pombinha também, com um pouquinho do sépia e do preto. E vou contornando, ó. Pouquinha tinta no meu pincel, contorno um dedinho, que aqui só aparece dois dedinhos, né? Contorno um depois o outro, ó. E aqui, gente, tem que ficar bem delicadinho também. Por isso que eu tô trabalhando com a tinta diluída, tá? Ó. E venho aqui, ó. E pronto, ó. Se ficar faltando o tijolo, se ficar um pouco claro igual esse aqui, eu volto com o pincel zero mesmo, uma pinceladinha do tijolo, passo aqui novamente, cobrindo, ó, bem certinho os detalhes. Começo aqui na pintura da vela, vou usar
o palha, o marfim branco, o cinza claro, o cinza lunar, um pouquinho do sépia, o amarelo canário e o amarelo cádmio para fazer a chama aqui da vela. Olha só, no meu pratinho, eu pego um pouquinho do marfim e do palha e vou preenchendo essa vela, ó. Vou preencher toda ela, tá? Tô usando o pincel número 6, C523 da Castelo. Vou preencher toda essa parte aqui, ó, da vela. Ó, com a misturinha de marfim e palha, eu preenchi toda a vela aqui, como eu falei. Agora eu venho com um pouquinho, é bem pouquinha tinta no pincel, eu trabalho só com sujeirinha de tinta. Um cantinho de pincel do cinza lunar, do cinza claro e um tiquinho do sépia. Eu pego junto, gente, com um pouquinho do aquarela silk, porque eu vou escurecer aqui, ó, com o cantinho do pincel, eu venho escurecendo o desenho que a vela derretida já fez aqui, ó, em cima da vela. Estão vendo, ó? É sujeirinha mesmo. A sombra tem que ficar bem suave, porque vela é clara, né? Ainda mais vela de primeira comunhão. Eu não posso deixar ela escura. Tem que trabalhar com tons bem suaves. Sempre diluindo a tinta para ficar bem clarinho. Vou jogando, ó, bem aos poucos, só sujeirinha de tinta mesmo. Aqui do ladinho jogo um pouquinho, espalho para a beirada e venho puxando, ó, suavemente, espalhando bem de pouquinho aqui para o meio da vela também. Venho do outro lado com mais uma sujeirinha de tinta, começo, ó, passando de cima a baixo, pegando aqui atrás do pão, mais um tiquinho, espalho puxando para a beiradinha, sujeirinha de tinta que sobra no meu pincel, eu venho jogando aqui, ó, para a parte do meio. Aqui atrás do pão, vou jogar mais um pouquinho, porque o pão vai fazer sombra aqui, ó, nessa parte da vela. Venho com uma isca mais de cinza lunar e um pouquinho do sépia. Aqui, ó, na entradinha da vela, vou jogar um pouquinho, vem com um pouquinho mais do cinza lunar, sempre diluindo a tinta para ficar aquela pintura, ó, bem suave, e jogo aqui. Venho retocando, refazendo um pouquinho a mais aqui, ó, escurecendo um pouquinho a mais a parte aqui da sombra, ó, que o derretido, né, da vela faz em cima aqui da vela, ó. Aqui por trás da uva, também vou jogar um pouquinho e espalho. Venho com o branco, começo aqui, ó. Vou jogando esse branco, porque eu quero dar bastante volume nessa vela. Ela é grossa, bem redonda, né? Então, aqui, ó, eu jogo o branco bem no meio, e é claro que o branco vai se unir ao tom amarelado, né, que tá por baixo. Aqui tem o marfim, o palha, então ele vai se unir, ó, e vai ficar aquela cor da vela bem natural. Jogo um pouquinho a mais, principalmente aqui no meio. Sempre fazendo a junção, tá, gente? Tem que misturar, ó, bem suave. Aqui nas laterais vai aparecer um pouquinho o tomzinho que tá lá por baixo, ó, pouquinho. Sujeirinha que sobrou no meu pincel, eu aproveito para dar uma clareada nessa parte aqui que eu deixei mais escurinho na lateral. Venho com a tinta só de um lado do pincel, olha só, esse lado tá sem a tinta, estão vendo? A tinta está aqui, ó, então eu vou deixar esse lado do pincel que tá com a tinta para cima. O lado que tá sem a tinta vai no tecido, porque aqui, ó, eu vou desenhar, ó, a minha vela. Faço o desenho, venho com a mão bem suave para suavizar esse desenho, ó. Venho com mais um pouquinho do outro lado. Vou fazer a mesma coisa, posicionar a tinta, ó, bem em cima do risco e vou desenhar ela aqui, ó. E olha que legal que já vai ficando essa vela. O que sobrou de tinta no meu pincel, vou deitando o pincel aqui, ó, e jogando a tinta para deixar bem suave. Aqui embaixo, volto com a pincelada de tinta, jogando um pouquinho a mais, deixando a vela, ó, bem arredondada. Então, vou passar aqui, ó, com todo cuidado. Mais uma pincelada. Coloco lá no meu pratinho para ajeitar a tinta no pincel. Venho jogando aqui, ó. Tiro toda a tinta do pincel, gente, aqui no meio, ó. Elimino toda a tinta que tá no meu pincel. Aí venho, ó, puxando para as laterais, suavizando um pouquinho essa parte, ó, que eu deixei mais escuro, estão vendo? Eu vou puxando a tinta que tá no meio para as laterais, para suavizar mesmo, para ficar com esse aspecto bem natural e dar bastante volume aqui para essa vela. Agora, eu vou mudar o meu pincel, vem com o pincel número 6, da série 422, da Condor. Vou trabalhar, ó, com branco, coloco lá no meu pratinho e venho aqui, ó. Eu vou fazer, ó, o detalhe da vela aqui, ó, que derreteu, ó. Então, aqui, suavizo, ó, vou fazendo a junção desse branco com essa profundidade que eu dei aqui.
Venho com mais um pouquinho do branco, vou desenhar, ó, cada voltinha que essa vela derreteu aqui, ó, e escorreu aqui para baixo, ó. Com cuidado, sem deixar, ó, excesso de tinta, vou trabalhando, venho com um pouquinho mais. Aqui também, ó, passo e volto, ó, fazendo a junção, suavizando um pouquinho esse encontro. Aqui, ó, tem a voltinha aqui de cima, então eu venho passando branco, ó, com todo cuidado, ó. Ajeito aqui e vou tirando o excesso. Na hora de fazer a junção aqui, eu posso voltar com um pouquinho do palha no pincel para ajudar nessa junção, tá, ó. Espalho bem, venho com um pouquinho mais do branco, vou puxando aqui, ó, tirando o excesso de tinta que às vezes fica aqui na beirada na hora de fazer o contorno, então eu venho tirando, ó, deixando bem branquinho, mas sem aparecer excesso de tinta. Pega uma pinceladinha, tinta de um lado só do pincel, aqui a vela escorreu, ó, então com o pincel bem de pezinho, tinta de um lado só do pincel, eu puxo algumas gotinhas, ó, com suavidade, tá? Aqui, ó, pelo lado de fora também, aqui puxo uma, mais uma aqui, venho com mais um pouquinho de tinta no meu pincel, puxo uma aqui, ó, e aqui, ó, mais uma, ó, ajeito a tinta pra ficar, ó, bem certinho, mais um pouquinho só, venho aqui, ó, puxando gotinhas. Aqui na vela, gente, tem uma escrita, né, que eu vou escrever aqui, então eu deixo, ó, dessa forma, suavizo um pouquinho aqui no meio, ó. Ajeito aqui embaixo, vem com um pouquinho mais de tinta. Aqui, ó, pincel bem de pezinho pra contornar, ó, essa vela aqui, ó, tão vendo? Vou puxando aqui, ó, só pra ajeitar mesmo. E pronto, ó, a vela, aqui a parte da vela já fica assim. Mas ainda falta aqui, ó, fazer a chama. Então, eu venho com um pouquinho do amarelo canário e do amarelo cádmio. Olha só, a chama tá aqui, ó, de um lado, eu vou puxar um pouquinho, ó, o amarelo canário. E aqui, ó, desse lado também, ó, puxo mais um pouquinho. Limpo o meu pincel, venho com o amarelo cádmio, completando aqui essa chama, ó. Trago até aqui embaixo, faço a junção das duas cores, sem uma cor tampar a outra, tá? É interessante aqui, ó, eu deixar aparecendo tanto o amarelo cádmio como o amarelo canário. Então, aqui eu venho com a pincelada do amarelo canário, passo aqui, mais um pouquinho do amarelo cádmio, ó, para desenhar aqui, ó, essa chama, tá, ó, com suavidade, ó. Uma pinceladinha do sépia, bem pouquinha tinta no meu pincel, aqui, ó, todo cuidado, eu vou fazendo o paviozinho aqui, ó, da vela. Puxo até lá em cima, vem com o pincel zero, um pouquinho só de amarelo canário, aqui no pincel, eu puxo aqui, ó, só passo aqui por cima, ó, do pavio e pego um pouquinho, ó, do cádmio pra contornar aqui, ó. E pronto, ó, tá feito dessa forma a vela. Aqui, gente, ó, ainda vem com um pouquinho do branco, só pra trazer até aqui, ó. Aqui também, ó, pra deixar um pouquinho mais visível, tão vendo, ó? O branco às vezes seca e a gente precisa já vir, ó, retocando um pouquinho. E aqui também, ó, vou jogar um pouquinho mais do branco, com esse pincel zero mesmo, tirando todo o excesso, ó, e espalho. E pronto, ó. A vela fica, ó, dessa forma. Agora eu preciso esperar secar para poder fazer a iluminação dela. Enquanto isso, eu venho aqui, ó, para pintar a folha da uva. Para a folha aqui da uva, eu vou usar o verde pistache. Então, venho com a pinceladinha do verde pistache, começo a preencher, ó, a folha aqui. Sempre pegando a tinta com aquarela silk, uma pinceladinha do verde abacate, contorno a parte aqui, ó, que pega por cima da uva. Faço a junção das duas cores. Venho também com mais um pouquinho do verde folha, ó, passo aqui por cima, fazendo, ó, já as dobrinhas, né, da folha, e vou puxando aqui, ó. Venho com um pouquinho do marfim, quem não quiser fazer misturinha, pode pegar o verde kiwi, para mim fazer, ó, a ponta aqui dessa folhinha, e fazer também essa parte aqui, ó, que dobra, ó. Eu vou deixar ela um pouquinho mais claro, ó. Limpo o pincel, vem com um pouquinho
do verde musgo, deixa eu pegar aqui meu verde musgo, e um pouquinho do verde oliva também. Pego os dois juntos, no mesmo, uma pincelada, pego os dois juntos e venho aqui, ó, vou escurecer um pouquinho, ó, essa parte aqui, ó. Passo a tinta e venho, ó, fazendo a junção. Mais um pouquinho, ponho aqui por cima, ó, mais um pouquinho do verde oliva e do verde musgo, jogo aqui, ó, em cima do tom de verde mais claro que eu tinha colocado, e aqui, ó, nessa voltinha também, ó, e faço, ó, a junção. Aqui, gente, eu vou pegar um pincel um pouquinho menor, número 6, só para mim fazer alguns detalhes aqui nessa folhinha, ó. Pego mais um pouquinho do verde oliva e do verde musgo, contorno aqui a uva, e aqui nessa dobrinha eu vou fazendo aquelas voltinhas, né, que a folha da uva tem. Venho aqui por baixo também, ó, e vou desenhando, ó. Faço a pontinha e venho aqui, ó, na parte mais clara, eu vou criando, ó, como se fosse um contorno. Aqui também, ó, deixa eu fazer uma pontinha aqui nessa parte aqui da folhinha para ficar, ó, bem bonitinho também, ó. Faço uma pontinha e venho aqui, ó, um pouquinho do verde oliva e do verde musgo. Pego junto um pouquinho do sépia, passo aqui no meio, ó, para criar a nervurinha da folha, ó, e puxo, ó, as nervurinhas com essa mistura. Volto com a misturinha de verde abacate com um pouquinho do marfim, ou como eu disse, pode ser, quem não quiser fazer mistura, já pega um pouquinho do verde kiwi e dou uma clareada desse lado aqui, ó, nessa até embaixo. Venho aqui também, ó, passo um pouquinho, e aqui, ó, só sujeirinha, ó, tá? Vem com um pouquinho mais do marfim aqui nessa parte, ó, onde eu deixei mais claro e passo um pouquinho, porque é a parte de trás da folha, então eu quero, ó, que ela fique um pouquinho mais claro. E pronto, ó. Tá feita a folhinha aqui da uva. Eu já venho aqui, ó, para fazer a uva. Para fazer aqui essas uvas, eu venho com 3 cores: flor de malva, pitaia e um pouquinho do uva. O pincel número 6 da Castelo, C543. Venho aqui, ó, com um pouquinho do flor de malva, vou pincelando, como aqui eu tô fazendo, ó, bem delicadinho, eu posso fazer, ó, 2, 3 uvas de uma vez, tá, ó. Não vou fazer, gente, essas uvas muito escuras, não, tá? Pego o flor de malva com um pouquinho do Aquarela Silk e venho pincelando. Mais um pouquinho, posso fazer algumas, ó, como eu falei, de uma vez só, porque aqui o desenho tá bem visível, e eu não vou me perder, tá bom? Limpo o pincel, venho com o pitaia, ó, e vou contornando essa uva, deixando mais escura pelo lado de baixo. Aqui, ó, na parte de cima, pego a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk e só venho, ó, contornando suavemente. Estão vendo? Quase que eu tampo totalmente o flor de malva. Então, aqui por baixo eu deixo um pouquinho mais escuro, pego a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk para vir aqui por cima, ó, contornando. Estão vendo? Vem com mais um pouquinho, contorno, ó, a parte de baixo, aqui deixando, ó, mais escura, sempre tampando bem, tendo aquele cuidado, ó, para tampar bem certinho a trama do tecido e trago até aqui, ó, já vai ficar um pouquinho mais claro no meio. Venho com um pouquinho mais do pitaia, pego o pincel mais carregado, ó, com tinta, para fazer aqui, ó, de um lado, estão vendo, ó, e vou trazendo, ó, até aqui assim. Pego a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk para contornar, ó, do outro lado, ó. E no meio já vai ficar um pouquinho mais claro. Vou repetir o mesmo processo nessa daqui, que pega, ó, por cima. Aqui, ó, na parte de baixo, eu jogo um pouquinho mais de tinta, contornando aqui, ó. Venho com um pouquinho do Aquarela Silk, uma pinceladinha, ó, e passo aqui por cima. Aqui eu já vou passar a tinta, ó, contornando. E aqui, ó, nessa aqui também, tá? Já venho, ó, para essas 3 últimas. Bem facinho, né? A forma, ó, de fazer essa uva. Venho com a flor de malva, preencho aqui, ó. Mais uma pincelada nessa daqui e preencho aqui também, ó. Venho com pitaia, pouquinho de tinta no meu pincel, já vou contornando aqui, ó. Na parte aqui de baixo, ó, coloco um pouquinho mais de tinta, sempre fazendo a junção. Venho com a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk, do lado oposto, eu passo a tinta com Aquarela Silk, porque eu quero que apareça um pouquinho que fique mais suave e o flor de malva apareça um pouquinho mais. Ó, vem com mais um pouquinho do pitaia,
aqui, ó, contornando essa parte. Um pouquinho mais, trago até aqui assim. Aqui por cima, eu já entro ó, com um pouquinho do Aquarela Silk, completando a parte aqui da uva, levando a tinta em cima do risco. Aqui também vem, ó, um pouquinho mais do pitaia, pego a tinta no cantinho do pincel para mim conseguir dar ó, a profundidade, fazer os cantinhos, e aqui por cima eu entro com um pouquinho do pitaia e o Aquarela Silk. Venho aqui, ó, para escurecer os cantinhos, ó. Tá. Contornei toda a parte da uva, né? Dei a primeira base. Agora chegou a hora de eu dar profundidade. Então, com esse pincel mesmo, só que vou trabalhar ó, com a tinta bem no cantinho do pincel, eu venho ó, contornando a parte mais escura. Aqui eu preciso, ó, como eu tô trabalhando com um tema bem delicado, cuido para não pôr muita tinta, tá? Então, eu vou jogando a tinta bem aos pouquinhos, ó. E aqui por cima, com o pincel com bem pouquinha tinta, eu venho contornando, ó. Se for preciso, pega um pouquinho de Aquarela Silk, junto aqui, ó, pra mim conseguir fazer, ó, um contorno bem suave nessas uvas, com a cor uva, tá, ó, bem suave. Cantinho de pincel, venho aqui, ó, nessa daqui, eu quero desenhar aqui, ó, a parte que a uva que tá por cima vai fazer, ó, sombra nela aqui, ó. Então, eu venho jogando a tinta com todo cuidado, como eu falei, pegando bem de pouquinho, ó. Quero fazer o lado, que eu vou deixar um pouquinho mais claro, só fazer o contorno, ó. Então, eu pego a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk. Esse cantinho, ó, eu jogo aqui também, ó. Nesse cantinho aqui também eu jogo um pouquinho. E pronto. Já venho pra outra, ó. Tinta no cantinho do pincel e vou desenhando. Estão vendo, ó? Vou desenhando aqui a parte que a uva que tá por cima faz sombra, ó. Vou desenhando com todo cuidado, ó. E esse pincel, como ele é bem macio, fica bem fácil, ó, fazer esses detalhes, ó. Então, eu venho pincelando, pegando a tinta, é pouquíssima tinta, tá? E venho, ó, pincelando, ó, dessa forma. Aqui pelo lado de baixo, vou aumentar também um pouquinho do uva, ó, porque essa outra uva aqui faz um pouquinho de sombra em cima dela aqui também. E aqui também eu aumento, ó, um pouquinho mais. Mais um cantinho de pincel, venho aqui, ó, e já venho na próxima, ó, desenhando, ó. Sempre com cuidado, fazendo o risco bem certinho. Quem tiver dificuldade de desenhar com pincel, bastante atenção na hora de fazer o desenho, né, das uvas, para não ficar torto. Então, venho, ó, com atenção e vou pincelando. Aqui, ó. Faço o contorno também e na beiradinha, que eu quero que fique ó, um pouquinho mais claro, eu jogo ó, a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk. Volto nessa daqui, ó, para fazer o cantinho aqui, ó, também, ó, um pouquinho mais escuro. Vem com um pouquinho mais do uva. E aqui, gente, ó, nessas uvas, eu só vou repetir o mesmo processo, ó. Cantinho de pincel, deixo a parte de baixo um pouquinho mais escura. A parte que eu quero deixar, a parte de cima, né, que eu quero deixar aqui um pouquinho mais claro, venho com o pincel, ó, com um pouquinho do Aquarela Silk e passo aqui. E é só repetir mesmo o processo, ó. E vou fazer essas três aqui. Venho com um pouquinho do azul ardósia. Vou pegar esse azul ardósia com um pouquinho do branco para poder fazer uma claridadezinha nessa uva. Então, venho aqui, ó. Vou usar o pincel número 6 da série 421 da Condor. E vou dando pinceladinhas, ó. Venho com a pinceladinha do azul ardósia. Passo aqui, ó. Tinta bem na pontinha do pincel, aqui por baixo, ó, só para contornar mesmo a uva. Mais um pouquinho, tô usando mais ele puro, tá? Nem tô usando quase com branco, ó. E aqui por baixo, venho com a tinta, ó, bem na pontinha do pincel para criar, ó, como se fosse um contorno, ó, na uva. Pego um pouquinho dele com branco, só para colocar uma claridadezinha aqui, ó, no meio dessa uva. Aqui também, ó, vou fazer a mesma coisa. Mais uma pincelada e venho aqui, ó, jogo um pouquinho aqui, ó. Mais um pouquinho do azul ardósia, dou umas pinceladinhas, ó, para criar aquele efeito de pozinho aqui nessa uva, tá? E com a tinta bem na pontinha do pincel, eu vou criando como se fosse, ó, um contorno. Aqui vou jogar um pouquinho, ó, mais um pouquinho do azul ardósia puro, jogo um pouquinho aqui por baixo, ó,
aqui. Sujeirinha de tinta no pincel, vem contornando aqui por cima. Aqui também vou jogar um pouquinho, ó. Sempre com pinceladinhas, ó, e bem pouquinho, tá, ó. E aqui eu só contorno. Aqui também vou jogar um pouquinho, criando, ó, um contorno aqui pra essa uva. E pronto, ó. A uva fica dessa forma. Eu já venho aqui, ó, pra pintura do pão. Uva feita. Aqui para o pão, eu vou usar o ocre ouro, o marfim, o tijolo e um pouquinho do cerâmica. Eu venho com o pincel número 6 da Castelo, o C523, pego um pouquinho do marfim, um pouquinho do ocre ouro, começo aqui pela parte mais clara do pão, vou pegando a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk e venho, ó, preenchendo com suavidade. Ó, peguei um pouquinho do marfim, mais um pouquinho do ocre ouro e passo aqui, ó, mais um pouquinho. Venho, ó, completando aqui o meu desenho, ó, com todo cuidado. Mais um pouquinho. Aqui na parte de cima, eu já vou entrar com um pouquinho do tijolo, ó. Então, venho pincelando. Como aqui, gente, o pão é bem pequenininho, ó, vamos fazer ele bem bonito. Vem com mais uma pinceladinha, sempre pegando a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk e vou trazendo até aqui, ó. Ó, eu posso aqui, ó, mesmo nessa parte onde tem essa abertura na casca do pão, onde a gente faz aquele detalhe para ele crescer, posso passar por cima, tá? Então, venho pincelando aqui também, ó, mais um pouquinho. Vou trazendo esse tijolo até aqui, ó, no cantinho, ó, que eu vou aumentar um pouquinho mais também. E venho trazendo, ó, ele até aqui, ó. Pego um pouquinho de Aquarela Silk para me ajudar aqui, ó, na junção entre uma cor e outra, ó. Ajeito aqui. Já pego um pouquinho do cerâmica. Aqui, ó, entre um detalhezinho e outro daquele, eu já passo um pouquinho de cerâmica, ó, e venho pincelando aqui para baixo, ó. Mais um pouquinho. Passo aqui, ó, já deixo uma partezinha, ó, mais clara, tá? Ó, que é onde eu vou fazer aquele detalhezinho, aquele corte no pão pra massa crescer, tá? Então, aqui também eu já deixo um pouquinho mais, ó, e dou uma pinceladinha. Venho aqui no cantinho, ó, contorno desse lado aqui, seguindo, ó, o volume, né, do pão aqui, eu trago até aqui embaixo e ajeito esse aqui também, ó, e venho aqui, ó, contornando na parte aqui de trás. Venho com mais um pouquinho do cerâmica e venho, ó, contornando a parte aqui de trás, ó. Vou trazendo esse cerâmica até aqui, volto com um pouquinho do tijolo. Ajeito aqui. Venho com um pouquinho mais do tijolo. Pouquinha tinta no pincel. Passo aqui, ó. Bem pouquinho aqui, ó, no final, só pra dar uma contornada, ó, aqui na casquinha do pão. Volto com um pouquinho do ocre ouro e do marfim. Aqui eu quero dar uma clareada, ó. Ajeito aqui. Subo aqui um pouquinho e aqui também. Pego um pincel menor. Eu vou usar esse aqui com a ponta mais fina. O número 6 da série 421. Pego um pouquinho do ocre ouro e do marfim e passo um pouquinho aqui, ó. Eu passo, ó, e dou uma misturada, tá? Pra fazer com que essa parte aqui, ó, fique assadinha, como a casca, né? Mas um pouquinho mais claro, ó. Desço até aqui fazendo alguns, ó, detalhes, algumas voltinhas, ó, desse lado aqui também. E venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó. Uso o restinho de tinta que sobrou no meu pincel, passo um pouquinho a mais aqui, ó. Pra clarear essa pontinha aqui, ó. Volto com um pouquinho do cerâmica, bem pouquinha tinta no pincel, e vou pegar com Aquarela Silk, tá? Só pra ajeitar a pintura, o contorno aqui, ó, desse pão, ó, pra deixar bem lisinho. Volto ajeitando aqui por cima também, eu passo uns detalhezinhos, ajeito aqui, ó, a voltinha, faço algumas voltinhas aqui nessa abertura da massa, contorno aqui por cima, volto aqui também, só ajeitando, ó, fazendo algumas voltinhas. E aqui, ó, um contorno bem suave também. E pronto, ó, tá feito aqui esse pão. Eu volto, tá, parte aqui, ó, do pão, da vela toda feita. Eu volto aqui na pombinha porque eu preciso colocar
aquela luz que sai do Espírito Santo, né? Volto aqui, ó. No meu pratinho, eu peguei um pouquinho do siena natural com branco metálico. Aqui, gente, quem quiser pode até usar um pouquinho do glitter dourado junto, tá? Pra poder fazer aquelas luzes que saem aqui, ó. Eu vou começar, ó, daqui e vou puxar dos dois lados, tá? Então, venho aqui assim, ó, e puxo, ó. Tentando, ó, trazer meio reto, tá? Ó, puxo uns pequenos, dois pequenos, um grande, tá? Sempre pegando, ó, bem de pertinho. Cuidado, um pouquinho de cuidado para não pegar na parte branca. E trago, ó, até aqui, tá? Eu tento não passar daqui desse desenho da toalha. Vem com mais um pouquinho. Aqui eu tô usando o pincel de cabo amarelo, mas pode ser feito isso daqui com qualquer pincel, tá? Tiro um lado de tinta do pincel, venho aqui, ó, pegando por baixo, aqui com cuidado da peninha aqui. Aqui eu vou jogar mais um pouquinho. Já venho aqui, ó, pro outro lado. Começo aqui, ó, mais ou menos na mesma direção, ó. Aqui vou por alguns também. Vem com mais um pouquinho. Venho aqui, ó, faço duas puxadinhas pequenas e uma já maior. Continua a mesma coisa, ó, sempre trazendo até aqui embaixo, mais duas pequenas e uma maior. Pra já dar aquela, ficar mais parecido, né, com o Espírito Santo. E aqui, ó, eu posso até puxar mais uma, ó. Vou puxar mais uma desse lado, depois eu puxo do outro lado também. Então, faço dois e o último eu puxo aqui, ó. Venho aqui, ó, um pouquinho mais. E puxo mais um aqui. Volto com o pincel um pouquinho menor. Vou vir com o número 2 para mim poder encaixar esse raio de luz bem aqui, ó, no comecinho da asa, ó. Só para encaixar, para chegar mais perto aqui, ó, do branco da pombinha, tá? Então, eu venho aqui, ó, e trago, ó, bem pertinho aqui na pena também, aqui, ó. Jogo aqui por baixo, ó. Esse lado aqui também eu trago mais perto, ó. Só para encaixar mesmo no branco aqui. Bom, aqui, gente, ó, eu resolvi fazer em volta dele todo, porque eu acho que fica melhor assim, tá bom? Só fiz aqui em volta mesmo. Tá, aqui, ó, desse lado, na parte aqui da vela, eu resolvi fazer um stencil. Aqui no meio da toalha vai o nome da pessoa, tá? Aqui abaixo vai ficar o contato do stencil que eu vou usar. Eu escolhi esse stencil aqui de rosarinho, tá? Vou bater aqui nesse canto. Olha só, antes de bater o stencil, eu venho aqui com qualquer pincel de cabo amarelo que vocês tiverem aí, e com a mistura de dourado que eu fiz, eu venho puxando a claridade aqui da vela. Faço de um lado com puxadinhos e faço do outro. Umedeço meu pincel no Aquarela Silk para puxar essa luz de uma vez só. Passo aqui um pouquinho em cima desse enfeite aqui da toalha. São puxadas bem suave, tá? Ajeito aqui embaixo, puxo por cima da vela, aqui e pronto. Tá, então do dourado que eu tô usando, eu separo um pouquinho, coloco um pouquinho do sépia, venho, ó, com o stencil do rosário, que é como, parece uns coraçãozinhos em forma de rosário, estão vendo? Posiciono onde eu quero, venho com um pouquinho de tinta no pincel e vou batendo, ó. Cuidado para não sair fora do stencil, né, ó. Então aqui, ó, na beiradinha aqui do stencil, eu tomo todo o cuidado. Venho aqui, ó, e bato, ó, nele todo. Tiro com todo o cuidado. Vai ficar um trabalho bem delicadinho, estão vendo, ó? Venho aqui. Eu vou colocar a fita aqui por cima, porque eu quero que pegue só um pedacinho desse rosário aqui, ó. Então, eu protejo aqui a parte onde eu não quero que pegue, tá? Pra ficar mais fácil, ó. Posiciono, vou virar ele o contrário aqui, ó, um pouquinho mais próximo aqui da vela. Vem com bem pouquinha tinta no pincel e vou batendo, ó. Posso bater aqui sem medo, porque eu protegi a parte ali de cima. E aqui da cruz, ó, eu tomo todo o cuidado, tá, ó, pra não sair fora, ó. Venho aqui, ó, sempre com batidinhos e olha que legal que vai ficando. Venho aqui, ó, desse lado, ó, já vou fazer aqui, vou fazer ele atrás da vela, aqui um pouquinho. Então, eu uso essa fita aqui, ó,
para tampar o pedaço aqui da vela, tá? Ó, porque eu vou fazer, ó, eu vou entrar com o rosário aqui por trás, ó, por trás da vela. Então aqui, ó, protejo com todo cuidado, ó, a parte aqui da vela, tá? Ó. E venho com o stencil, ó, vou posicionar ele aqui assim, ó, pegando atrás da vela e aqui da asa também. Aqui, gente, eu já vou usar o pincel achatado para fazer. Venho com o número 8 da série 421 da Condor, porque daí eu consigo, ó, chegar bem na beiradinha sem borrar as partes que eu não quero fazer, tá? Ó, então aqui eu entro aqui, ó, sempre com batidinhos. Venho aqui, ó, mais um pouquinho. Ó. E vou fazer esse trabalho, vou vendo bem certinho onde eu quero colocar o stencil e venho, ó, pincelando, tá? Ó, tomando os cuidados bem certinho, vou pincelando. Olha que bonito que fica. Aqui já viro, ó, vou colocar ele inteiro aqui. E vou trabalhando, gente, ele aqui nesse canto de várias formas, tá? Pode também, quem quiser, usar um outro stencil aqui desse, porque tem vários, ó. Aí é só deixar a imaginação trabalhar, tá bom? Eu vou usar só esse de rosário aqui no canto mesmo, tá bom? E pronto, ó. Deixa eu tirar aqui essa fita. E agora eu vou mostrar pra vocês como que fica o trabalho todo concluído. E o trabalho todo concluído fica dessa forma. Aqui, ó, deixa eu falar pra vocês que aqui ficou esse espaço, aqui na faixa aqui da toalha, porque aqui eu vou escrever o nome da pessoa que vai receber esse presente, tá bom? Então, por isso ficou essa parte aqui, ó, e eu vou usar um stencil também para escrever o nome aqui, tá? É um tema feito com muito carinho para vocês, um tema Eucaristia feito com muito carinho para vocês, porque eu sei que muita gente pinta muito esse tema, né? Então foi uma aula preparada com muito carinho para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.